Armagedon e Israel na grande tribulação. Oi, aleluia! Agora, igreja do Senhor Jesus Cristo, onde será o seu local? A terra, no vale de Josafá. Veja, Zacarias 14, verso 1 ao 2, e Joel, capítulo 3, e o verso 2. A sua base, atitude para com a mensagem e os mensageiros do reino. Veja, Mateus 25, verso 40 e 45. Joel, capítulo 3, verso 1 a 8, e verso 19. E também Mateus 24, 14. A base desse julgamento, igreja do Senhor, é mediante o qual serão provados os gentios. O seu tratamento de um terceiro grupo, denominado pelo rei como seus irmãos. Esses irmãos, conforme se pode averiguar, no relato de Joel, são judeus. Sem dúvida, serão aqueles judeus que se tiveram voltado para o Senhor após o arrebatamento da igreja. Esse julgamento é descrito por Jesus em Mateus capítulo 25, verso 31 a 46, como julgamento das nações. Existem os que consideram esse juízo idêntico ao juízo predito em Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 5. Isto é, que se refere ao julgamento geral de todos os homens perante o grande trono branco. Mas, porém, existe uma diferença. Esta comparação prova claramente que em um desses juízos, no lugar na terra, enquanto o outro terá lugar nas regiões celestiais. Então, o juízo que fala aqui das nações será um juízo na terra, e o outro juízo final será um juízo nas regiões celestiais, e que serão separados por um espaço de 1000 anos. O julgamento de Mateus 25 não concerne a igreja, pois ela estará associada com Cristo nesse julgamento. Coisas importantes, hein, sobre os tipos de julgamento. Veja em que essa associação desse julgamento, veja bem, associada com Cristo nesse julgamento, olha, está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 ou 3. Nem tampouco concernirá ao povo judeu, pois o julgamento desse será em separado, como acabamos de notar nos parágrafos anteriores, em que nós falamos anteriores, como não é contado entre as nações. Veja Números 23, 9. Então, quando fala juízo das nações, se trata do vale de Josafá, onde todos aqueles que levantarem contra Jerusalém, contra Israel, eles vão perecer, enquanto o juízo final será em algum lugar nas regiões celestiais. Portanto, esse julgamento não concerne indivíduos, mas sim as nações. Consequentemente, a cena descrita em Mateus 25 é representativa, um exemplo entre muitos casos que serão tratados. Seria possível as nações em sua totalidade comparecer perante o trono de Cristo, a não ser que afirma a descrita representada. As ovelhas representam uma classe de nações, e também a Bíblia menciona os cabritos. Que representam os cabritos? Representam outra classe. Agora, os irmãos de Jesus, segundo a carne, na opinião de muitos, são os judeus. A base do julgamento será então a maneira pela qual as nações trataram a Israel. As nações que trataram Israel mal, Deus fará com justiça, Deus julgará. Veja Mateus 10, 6, João capítulo 1, verso 11, e também Romanos 9, 2, 9 e 5. O propósito é determinado quem entrará no reino e dar aos mansos na terra como prometido. Esse princípio de relações divinas com as nações foi estabelecido há muitos séculos passados, na ocasião do pacto com Abraão. Veja Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa promessa, igreja do Senhor, refere-se não somente a Abraão, como também a sua posteridade. Agora, qual é o lugar do juízo? Vejamos. Os eventos
desenrolam-se-ão na vizinhança de Jerusalém, no vale de Josafá. Veja em Joel, capítulo 3, 2, e também o capítulo 9 e verso 17, e Zacarias 14. Embora, ouvintes, o vale de Cedron tenha sido identificado como o vale de Josafá, desde o 4º século da nossa era, nenhum vale em Israel tem esse nome, nos tempos antes de Cristo. Talvez, em razão do rei Josafá ter conseguido uma grande vitória sobre Amon e Moabe, no deserto do sul da Judéia. Essa vitória se tenha tornado figurativa do mais juízo de Deus aplicará contra os adversários de Israel. Em Joel capítulo 3, verso 9 a 17, Deus desafia as nações a operarem-se contra ele e os seus propósitos para com Israel. Vemos então como as hostes ajuntaram-se contra Jerusalém a respeito da blasfêmia contra o Altíssimo. As nações vão blasfemando contra Deus. Veja Zacarias capítulo 1 ao 3. Mas o local dessa última batalha decisiva é de Armagedon. Será nas planícies do Megiddo, na Galileia. Veja em sua Bíblia Apocalipse capítulo 16, verso 13 ao 16, e também Apocalipse capítulo 19, verso 11 a 21. O nome Armagedon no hebraico significa Megiddo, significa outeiro ou alto de Megiddo. Localiza-se no vale de Estelão. Desde os tempos remotos, era grande o campo da batalha da Palestina. Ali se deram grandes vitórias de Baraque contra os cananeus. Veja em Juízes capítulo 4, verso 15. E de Gideão contra os midianitas. Juízes capítulo 7, né? Ali também registraram duas grandes derrotas, a morte de Saul. Veja 1 Samuel 31, 8, e também de Josias, 2 Reis 23, verso 29 ao 30, 2 Crônicas capítulo 35, verso 22. Por conseguinte, o nome Armagedon tornou-se uma expressão simbólica de conflito terrível final. Na visão de Patmos, o Armagedon serviu de tipo de grande batalha. Trata-se do fim dos tempos, a vinda de Jesus, quando os judeus estarão sendo sitiados pelos poderosos poderes gentílicos sobre o reino do anticristo. Veja Apocalipse capítulo 3, verso 1 ao 10, e também o falso profeta, Apocalipse capítulo 11, capítulo 13, melhor dizendo, o verso 11 ao 18. Aparentemente, as forças inimigas, cujo ataque contra Jerusalém é tipificado em Isaías capítulo 10, verso 28 a 32, e que é uma inspiração demoníaca. Veja Apocalipse capítulo 16, verso 3 a 16, e Zacarias 12, verso 1 ao 9, voltaram para o Megiddo após eventos descritos em Israel, e ali começa a sua dizimação, que depois completa em Moabe e em Idumeia. Veja Isaías 63, verso 1 ao 3. Esta é uma grande batalha dos tempos dos gentios e do presente século. Tem o seu cumprimento na profecia da pedra cortada sem auxílio de mãos. Veja Daniel capítulo 2, o verso 35 e 45. Esmiuçará a grande estátua e que inaugurará o dia do Senhor, quando Deus de modo visível manifestará o seu glorioso poder na destruição dos seus inimigos. Haverá muitos sinais na terra, nos ares, no céu, quando o Senhor virá em defesa do seu povo, com que mantém o seu pacto. Veja Mateus capítulo 24, o verso 29 a 31. O remanescente de Israel será então recongregado entre as nações. O resto das nações, chamado ovelhas, reconhecerão o Deus e ao lado do povo israelita honrarão o Senhor. Veja Zacarias 14, 16.
É muito importante nós estarmos aprendendo acerca desses tipos de juízos, né? Portanto, é muito importante, né? Graças a Deus, pois foi uma coisa profunda, né? Mas está sendo uma coisa profunda. Nós vamos continuar mais um julgamento, o julgamento dos anjos caídos. Os anjos serão julgados, veja, 1 Coríntios 6, verso 2 ao 3, 2 Pedro 2 ao 4. São anjos caídos que estão em cadeias na escuridão do inferno até aquele dia. Veja, Judas, verso 6. O tempo quando os anjos serão julgados não está definitivamente estabelecido na Escritura, mas nos parece que provavelmente ocorrerá na mesma ocasião do grande trono branco, o fim do milênio. Satanás e alguns de suas hostes, pelo menos, estarão em liberdade agora para operar os seus desígnios, dentro dos limites estabelecidos por Deus, enquanto alguns dos anjos, por causa de seus pecados especiais, estão algemados nas trevas, aguardando o juízo da grande dia. Satanás será primeiramente algemado ao início do milênio, então, ao fim desse período, será banido para sempre no lago de fogo. Isso acontecerá após o milênio. Após o milênio, Satanás será solto para uma batalha final. Satanás, todos os seus anjos, todos os demais demônios, todos os ímpios que se puseram ao governo milenar de Cristo, enfim, todos os contrários a Cristo se unirão para a batalha final. Veja Apocalipse capítulo 20, verso 7 a 9. Mas a Bíblia diz que descerá fogo do céu e os consumirá. Satanás e seus anjos e seus demônios serão lançados no lago de fogo ardente. Mateus 25, 41. E veja também Apocalipse capítulo 20, verso 9 a 10. Né? E vejamos, tem mais um último juízo ainda. O juízo final. Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15, é a parte principal sobre o juízo final. Porque é o último procedido daqueles que já citamos. Ali comparecerão todos que morreram sem salvação, desde Adão até o final do milênio. Esse julgamento terá lugar ao fim do milênio, 1000 anos depois do julgamento das nações, realizando-se não sobre a terra, como no caso do julgamento das nações, mas sim nas regiões celestiais onde Deus habita. Grandes e pequenos, tanto em físico como socialmente, estarão diante do trono flutuante, isto é, no espaço, pois a terra e o céu jamais não existirão. Provavelmente terá lugar simultaneamente com a renovação da terra por fogo. Veja 2 Pedro capítulo 3, versos 7, 12 ao 13. A primeira ressurreição, veja Apocalipse capítulo 26, ocorrerá antes do início do milênio. Este será para os mortos